Olá, queridos alunos. Hoje eu vou fazer um vídeo que é continuação daquele vídeo que eu comecei falando de medir corrente tensão AC, tá? Agora, qual que é a novidade aqui? Que eu vou medir potência e energia, né? O consumo de energia em quilowatt-hora ou em watt-hora aqui, certo? Então, esse é o assunto. Inclusive aqui, né, ó, eu peguei uma captura do display para mostrar como é que a gente está usando, né? Eu dei uma caprichada maior na tela dessa vez, ok? Então, vamos lá que esse vídeo ele não é muito curto. Eu aconselho você a pegar a pipoca e o guaraná e assistir espelhando aí na sua TV, tá? Porque tem código-fonte, então é bom você ficar antenado. Então você vai aprender muita coisa. Pessoal, eu da outra vez, mas eu vou deixar também embaixo das descrições e vou deixar também o link para esse case, tá? Desenhado no Fusion 360, se você quiser montar. Que eu sempre aconselho, compra as pecinhas e monta, faz essa montagem, porque é a única maneira de você aprender de verdade, ok? Então vamos lá. Bom, então eu já falei, né? O objetivo aqui é aprender a medir potência, RMS, né, e o consumo. Bom, então para não ficar só falando, vamos agora ao equipamento funcionando. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver, ó, que eu tenho uma resistência onde eu vou estar medindo tensão e corrente e ela está aquecendo essa água, né? Então ela vai me puxar aí algo perto de 10 amperes. Vamos ver aqui então no nosso circuito, né? Que eu vou fazer. Então eu vou ligar, ó. Pronto, agora eu tenho a tensão, estou medindo a tensão RMS e a corrente, ok? E aí, agora aqui eu posso vir aqui nesse menu, ó, e eu venho aqui, ó, você percebe que eu estou usando encoder, né, ó, tá vendo? Então é muito prático. E eu vou iniciar a medida da potência, ó lá, ó. Eu estou gastando mais ou menos 1 kW, né? Aqui eu estou medindo watt-hora, certo? Então, aqui já tem uma ideia boa de como é que funciona, né? Eu tenho recurso ainda de pausar. Esse pausar, ele é como se fosse um hold. Ele tá medindo lá atrás, tá acumulando o valor do consumo, porém, ele travou aqui só para eu manter a leitura aqui como uma memória, né? Depois eu posso colocar ela em continuar, ó, peraí, eu ponho em continuar, aí ele já continua no valor e tem a opção também de parada, aí é parar mesmo, aí eu tá vendo que voltou a zerar ali, né? Novamente, se eu iniciar, ó, começo do zero, ok? Então esse aqui é o nosso circuito funcionando aí. Pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu preciso de uma ajuda de vocês, né? Porque o YouTube, ele me avisou que a maior parte, veja isso aí, 80% dos meus seguidores não estão inscritos no meu canal. Então eu peço que você clique aí, se inscreva e ative os sininhos para serem avisados dos novos vídeos, ok? Muito importante isso, senão meu canal não cresce. Porque é aquela história, né? Não consigo competir com um canal de entretenimento, canal que conta piada, não dá, eu não conto piada, eu estou falando de um assunto sério aqui, né, de engenharia, e então preciso muito da sua colaboração. Outra coisa que o YouTube também disponibilizou para mim é esse ícone aqui. Esse ícone aqui, quando você gostou demais do meu vídeo, clica aí em valeu, ó, clica em valeu, e aí você vai ter a opção de me colaborar com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Você clica aqui e já paga na hora lá, ok? Então, eu vou ficar muito grato se você puder me ajudar. Então aqui não gera mensalidade nenhuma, tá? Você só está me ajudando nesse vídeo aqui.
Isso a ajuda fica só nesse vídeo, ok? Agora, se você quiser me ajudar mais, eu por curiosidade, tem um canal que é de um cara que constrói um barco. O cara está construindo um barco, um catamarã de 63 pés, o Fausto, né? E eu sou como é que fala? Eu sou um membro lá do canal dele, né? Porque eu acho fantástico. Eu gosto muito dessa história de barco e tudo mais. Então eu acompanho, eu sou membro lá, eu pago R$ 50 por mês para ele lá, porque eu acho fantástico, o que eu aprendo lá é demais, né? Então você seja membro aqui, você clica aqui, ó, e você pode ser membro e me ajudar a continuar esse trabalho, que é um trabalho bem duro, gente. Ó, eu tô gravando agora à noite, né? Agora são 9 horas da noite, eu cheguei do meu trabalho, jantei e agora tô gravando esse vídeo. Fora o tempo, gente, é um trabalho monstruoso preparar um vídeo desse aqui para vocês, tá? É um trabalho muito grande. E na verdade, esse aqui é uma ajuda muito pequena mesmo, mas já ajuda eu comprar componente, eu fazer bastante coisinha aí que eu preciso, né? Ok? Então, seja membro aí também para me ajudar. E se você tiver no smartphone, vai ter um Seja Membro aqui que você clica e ajuda o Fernando K a manter o canal. Não é fácil manter o canal, gente, não é. Instagram e Telegram, tá? Entrem nessas mídias sociais aqui. O Telegram tem muita gente, já passou de 10 mil já. E tudo gente boa aqui, tem engenheiro, tem um pessoal respeitador, tá? Eu sempre peço, ó, não fica falando de política aqui, não fica vendendo nada aqui, porque esse aqui esse Telegram é somente para discutir engenharia, mais nada, tá certo? E se alguém for falar alguma bobagem aqui, eu posso tirar a pessoa, entendeu? Eu tenho gente vigiando esse Telegram aqui, ok? Bom, aqui, né, são os materiais utilizados. Eu falo, né, eu gosto muito desse multímetro da Unity, o UT61E, porque ele tem 5 dígitos, e sempre que eu preciso, né, conferir a precisão de algum equipamento, eu acabo utilizando esse multímetro, né. Na verdade, até preciso comprar mais uns 2 dele, porque muitas vezes eu estou medindo tensão, o outro estou medindo corrente, o outro estou medindo mais algum outro assunto, né? Então, é assim, um multímetro bem legal e não é caro, viu, gente? Eu recomendo, eu acho que eu vou colocar nesse link aqui, esse multímetro da Unity, que é raro você achar um multímetro com essa precisão, tá? É uma precisão e num preço muito bom. O preço dele é ótimo. Bom, aqui eu estou falando de algumas coisas, né, sobre essa atualização. Eu usei uma carga resistiva de 1000 watts, né? Eu também estou usando. Gente, eu dei uma caprichada aqui porque eu estou usando um encoder. Então, fiz um furo lá na caixa e adaptei um encoder. E o encoder é muito legal para fazer menu em tela gráfica, mas pensa que é prático, tá? Então, assim, 1000 watts, mas aí aqui eu vou falar de uma coisa, pessoal. Toma cuidado com potência, tá? Eu falei desse circuito aqui no vídeo passado, né? Onde se você for medir carga, porque você pode medir até 50 ampere, mas, 50 ampere com 127 volts é bastante potência. Então, você não vai chegar, acho que medir 50 ampere, tá? Porque você precisa ter interruptor para 50 ampere, você precisa ter a tomada, o plug tem que aguentar 50 ampere. Então, assim, se você for medir corrente alta, eu já aconselho você fazer uma outra montagem, tá? Mas aqui é o máximo que pode medir. Ah, mas Fernando, não vou medir, qual que é a utilidade então dele medir até 50 ampere? Tem uma utilidade sim. Quando você liga o motor, ele faz isso, ele dá um pico de corrente e depois ele faz isso. Então é interessante ter um 50 ampere, por quê? Porque se ele der um pico de 50 ampere no começo,
né? Na maioria não vai dar, tá? Equipamento pequeno não, mas se você pegar e queima, pode queimar o circuito, pode queimar alguma coisa, né? Gente, aqui eu vou passar rápido, né? Porque basicamente é o mesmo circuito, tá? É a mesma caixinha, é a mesma montagem, não mudei nada, mas o que eu incluí? Incluí encoder, menu gráfico, tá? E a fórmula de calcular potência e o consumo, ok? Bom, então, porque aqui estão os dois sensores, né? Ó, eu tenho o sensor aqui que mede a tensão e tenho esse cara aqui que mede a corrente, que é o ACS 758L, né? Ok? Bom, pessoal, aqui também eu até expliquei mais ou menos aqui como é que funciona o amplificador operacional, né? Eu tenho um cara que dá ganho e tenho. Por quê? Porque como eu tenho um resistor aqui, então esse resistor com esse trafo forma um divisor de tensão. A tensão que sai desse lado ela é bem pequena, ela é amplificada e depois ela vamos dizer assim, normatizada. Por quê? Porque como é de 0 a 5 sensor, o 0 a C dele é no meio, é 2,5, tá? Então eu tenho aqui, ó, por isso que eu tenho dois resistores iguais aqui, no mais do amplificador operacional, ou seja, porque eu vou ter um offset de 2,5, tá? Então eu vou passar rápido aqui, porque eu já tinha falado isso no outro vídeo. A mesma coisa também tem, gente, eu tenho aqui, porque tem coisa para falar aqui nesse vídeo, tá? Então, Fernando, eu quero saber desse sensor, vai lá no outro vídeo, assiste outro vídeo, tá? Senão esse vídeo aqui vai ficar monstro. Bom, filtros, né, para os ADCs, é lógico, eu usei um filtro bem simplesinho. É possível, pessoal, que eu vá fazer, eu vou criar depois, eu vou ter que fazer aula separada de filtro, tá? Porque o filtro, quando você está tratando de medição, o filtro é um negócio importantíssimo. Eu também não quis complicar demais no filtro, porque senão perde um pouco da razão, porque eu estou aqui falando de potência RMS, consumo AC, né? Então, não dá para. Se eu fizer um negócio perfeito demais, né? A aula vai ficar com 30 horas, né? Entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho que simplificar as coisas para que fique didático. E olha que o meu didático leva 1 hora. Eu não sei como que vocês me aguentam 1 hora. Realmente, nem minha esposa. Se eu começar a falar 1 hora, a minha esposa já não escuta mais. Entendeu? Eu acho que esposa nenhuma escuta a gente mais que 1 hora, né? Ela fica com o saco cheio, não é verdade? Mais depois de 10 anos de casamento, né? Nossa senhora, não é fácil. Mas eu tô bem com ela, graças a Deus. Bom, circuito, então, o filtro aqui basicamente são esses dois filtros que eu estou usando, sensor de corrente, sensor de tensão, tá certo? O ESP32 e a fonte, né, também aqui, ó, eu ponho esse capacitorzinho aqui na fonte e tal. Então, assim, não tem muito segredo. Bom, aqui é a novidade, né? A novidade é o encoder. Gente, esse encoder aqui, esse KY40, ele é muito usado, tá cheio de projetos usando o encoder. Até por sinal, muitas impressoras 3D usam esse mesmo encoder aqui para fazer, né? Principalmente no Marlin, né? O Marlin ele usa isso aqui. E aí, pessoal, tem aqui a ligação, tá? Então você tem 5 pinos, onde você tem o GND mais o GND positivo, né? Aqui está alimentado com 3V3 e os sinais de controle dele, né? Então, o que acontece? Aqui está o módulo, né, do encoder. Eu gosto de usar encoder, tá? Eu gosto de usar encoder porque, embora eu não tenha usado muito encoder aqui no meu canal, mas eu encorajo muito os projetistas a usar encoder, porque quando você tem menu, é muito mais fácil você trabalhar com encoder, você escolher valores. Eu acho o encoder uma interface maravilhosa, tá?
Se você nunca usou, comece a pensar nisso. Pessoal, aqui é rapidamente, né? Como é que funciona? O SW é a chave, né? SW é mnemônico de switch em inglês, que é chave, né? Então, quando ela é pressionada, ela vai abaixo, né? Então, isso é fácil de detectar a borda, né? Bem simples, é só você testar no digital, né, I/O do Arduino, do ESP, qualquer microcontrolador vai pegar isso, né? E aqui, com relação ao sentido que você está girando o encoder, né? Então, aqui, ó, do clockwise, né? O sentido do relógio, você vai ter esse sinal, você vai ter o DT em baixa e o clock vai estar em alta, né? Então, e ele considera a borda. E se você estiver girando no outro sentido contrário, você vai ter o DT em alta e o clock, né? Acho que, se não me engano, eu não tenho certeza se é contra clockwise, eu não sei esse C aí, mas é o contrário do clockwise, né? Então é girando para a direita, girando para a esquerda, basicamente é isso, né? E aqui, vamos continuar, né? É bem verdade também que se for para eu explicar muito a fundo o encoder, precisa de um curso, de uma aula separada, tá? Eu só estou colocando ele aqui como interface e estou dando uma palhinha, assim, para vocês, né, ver o que é o encoder. Tem gente que olha encoder e pensa que ele é um potenciômetro, tem nada a ver. Ele não é um potenciômetro, tá? Mas parece, né? Parece. Calibração, offset, né? E coeficientes, bom, aí vai ser parecido, viu, gente? Eu tenho vários vídeos já sobre medição de tensão AC. Medição de tensão AC, ele sempre tem aquela coisa, né? Ó, você tem uma senoide, quando você tem uma senoide, você tem uma tensão negativa e uma positiva. O zero está no meio, então é como se fosse um plano cartesiano mesmo. O zero está no meio. Ora, se o zero está no meio e eu posso ter aqui 190 e poucos volts de pico, tá? Então eu preciso escolher o meu zero. O meu zero não é. Vamos pensar assim, ó, a muito grosso modo, você poderia estabelecer o offset mais ou menos no meio do seu AD, né? A gente não faz isso. Por que não faz? Porque a gente sempre tem umas imprecisões na saída do amplificador operacional. Então, na verdade, você tem que medir, você tem que calibrar. Ah, mas, Fernando, seria possível fazer um negócio totalmente automático? Seria possível, mas aí ia complicar o circuito, entende? Ia complicar o circuito e não é o caso de fazer isso nessa aula. Teria que ter circuito muito mais complexo para ter uma autocalibração. E mesmo que tenha uma autocalibração, certos instrumentos precisariam ter instrumento de medição, precisaria ter Inmetro, precisaria ter Anatel, tá? Então depende, se for para fabricar um equipamento de medição, você tem que entender que você vai ter que ter muito rigor, mas muito rigor, tanto na precisão quanto nos testes, tá? É lógico, né? Eu já estou assumindo aqui para vocês que eu não estou sendo rigoroso no circuito. O que, obviamente, não impede que você pega essa ideia aqui e transforma ele no medidor profissional, tá? Possível, é bem possível isso. E aí você pode fazer tudo numa placa, entendeu? Bom, então vamos lá. Aqui, né, no caso, a gente tem um define. Porque a linguagem C permite isso. Eu uso um define, ele só compila um pedaço. Aí eu mudo o define, ele compila o outro pedaço. Isso é muito bom para eu não ter que ficar fazendo vários programinhas. Às vezes eu quero um programa só para calibrar, depois eu quero um programa para outra coisa. Então, assim, eu uso o define e eu já economizo bastante programação, tá? Então, isso aqui é assunto de linguagem C. Então, ele vai funcionar como monitor de energia, ele vai enviar o valor médio dos ADCs, a intenção de corrente.
vai ser útil para determinar os offsets usando essa função com uma tensão zero e uma corrente zero. Então você parte do princípio que você está medindo algo lá e está dando zero, né? Aí depois ele envia os valores do RMS dos ADs, né, dos ADCs, né, sem a conversão linear para tensão RMS e corrente RMS, útil para determinar os coeficientes angulares e lineares das retas de conversão com a ajuda do Excel, por exemplo. Pessoal, não fica assustado com isso. Coeficiente angular, blá, 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 blá. Então, isso é uma equaçãozinha do segundo grau, tá? Então, do primeiro grau, aliás, mesmo que você não seja lá muito assim com matemática, mas se você olhar e se você mexer um pouquinho no Excel, o Excel faz a regressão para você não precisa saber tanto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Não fica assustado com matemática, porque hoje em dia tem o Wolfram, tem o MATLAB, tem tanto software, tá? Tem tanto software de matemática para resolver equação para você. Então, assim, não esquenta a cabeça com isso, entendeu? Você não precisa saber resolver todas as equações do mundo, ok? E outra, eu assisti uma palestra uma vez, que eu vou contar isso aí. O cara estava dizendo o seguinte, o cara era engenheiro até por sinal, executivo de uma grande empresa, né? Pensa grande. E aí ele chegou e falou assim para mim, vocês ficam muito preocupados de saber tudo quanto é equação, cálculo, isso, aquilo. Sabe o que eu faço? Eu já fiz, o cara falou. Quando eu não sei resolver uma equação, eu procuro uma pessoa que resolve, eu pago ela e volto para casa com a solução, ou seja, volto para a empresa dele com a solução, né? Então, é isso, mesmo que você não saiba uma matemática, é possível sim você trabalhar com eletrônica, tá? Certo? A matemática ela é importante, mas hoje existe um negócio que um dia eu vou falar bem, que é o encapsulamento do conhecimento, ok? Mas não é assunto para hoje. Vamos tocar aqui que tem chão, hein? Tem chão, hoje tem. Como no exemplo anterior, utilizaremos uma calibração simples, métodos mais complexos e adequados de instrumentação podem ser aplicados a partir desse conceito. Claro, por exemplo, você pode pegar muitos pontos, fazer uma curva de correção, já mostrei isso várias vezes em vários vídeos. Mostra aqui, ó. Mostra aqui quando eu faço correção da curva AD do ESP32. Mostra nesse vídeo, tá vendo? Esse vídeo faz isso. Calibração basicamente se restringe à determinação dos offsets e medidas de um par de coeficiente angular linear para a reta de conversão, né, já que consideramos sensores que possuem saídas lineares. Sim, nesse caso é bem fácil porque os sensores eles apresentam linearidade. Existe sensor, gente, que não tem linearidade, então você precisa tratar isso. De novo, né, aquele vídeo que eu falei, ele trata também desse problema de sensores que não são lineares, ok? Então vamos lá, calibração, obtendo os offsets, né? Então eu obtendo os offsets, eu ponho o define em cal igual a 1, né? E aí ele vai soltar o que para mim? Ele vai definir quais são os offsets de tensão e corrente. Lembra que eu falei, o ideal poderia ser lá mais ou menos pelo meio do AD, mas ele não vai dar no meio do AD, né? Entendeu? Porque sempre eu vou acabar querendo um determinado range, certo? E eu posso, é lógico, você via software, você vai fazer qualquer ajuste, entendeu? Você só precisa saber se o valor AD corresponde à realidade que está sendo medida. Ok? Então não tem uma maneira de fazer isso, tem um monte de maneira de fazer isso, inclusive uma maneira automática, tá? Então continuando aqui, aí ele deu lá, ó, deu os dois offsets, pronto, eu pego esses valores de offset aí, né, que lembrando, offset é o quê? Eu não tenho zero onde está o zero, então offset é a distância do ponto onde o mínimo que eu vou medir do negativo até o ponto zero, certo? Bom, obtendo os coeficientes,
né, cal igual a 2. Então, para obter os coeficientes, eu vou deixar esse PowerPoint, pessoal, lá no meu blog. Por quê? Porque também, às vezes, você precisa do... Mas vocês já repararam que cada PowerPoint meu é um livrinho, né? Gente, outro dia eu fiz umas continhas, né? E eu descobri que se eu fosse imprimir todas as páginas do que eu já falei, daria algo em torno de 4.500 páginas a 4. Imagina isso. Eu já escrevi uma Bíblia e não sei, né? Aí, então, para obter os coeficientes de tensão e corrente, né, mudando o cal para 2, essa mudança anula o efeito do coeficiente A da tensão AC, coeficiente B da tensão AC, coeficiente e o coeficiente da corrente, né? Aqui, mesma coisa, o coeficiente A e coeficiente B, tá? Por quê? Lembrando da matemática, ó, f de x, lembra que é ax mais, não dá para escrever aqui, é ax mais b. Então, eu tenho o coeficiente ax mais b, é uma equaçãozinha de primeiro grau, certo? É só isso, gente, bem tranquilo. É a mesma coisa que eu tivesse assim, 2x mais 1. Pronto, é uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, quando eu estou falando coeficiente b, é uma constante, certo? E o coeficiente do A já é um fator que está multiplicando, tá? Bom, vamos lá. É permitindo que os valores sem correção seja exibido na tela. Para o nosso exemplo, vamos aplicar uma tensão zero, né, em uma corrente zero para registrar os valores. E aí é que eu falo, o zero, nunca é zero. Na eletrônica você não tem 100% de precisão, entendeu? Então, o que é zero? O zero já é um valor AD de 59. O zero na corrente, ele não é zero também, ele é um valor AD de 48. Percebe isso? Se você muda o sensor, você concorda que vai mudar esse tipo de leitura no AD? É por isso que aqui é muito importante você ter uma fonte de boa qualidade. Uma coisa interessante também é quando o equipamento funciona com bateria, né? Quem funciona com bateria é uma situação quase que ideal, porque o carro não tem ruído ali na bateria, né? Certo? Apesar que não tem ruído na bateria, mas você tem ruído de interferência eletromagnética de fora, inclusive de 60 Hz da tomada, da rede elétrica C que emite. Se você pegar no osciloscópio, numa escala, né, bem média, bem milivolt, você é uma antena ambulante, né? Quem que já não fez isso, né? Então, o próximo passo é aplicar os valores de tensão e corrente diferentes de zero para a obtenção dos próximos pontos. Então, aqui eu estou querendo pegar os pontos do jeito que ele se apresenta, sem correção. Por quê? É onde eu vou construir minha reta, né? No Excel, certo? Então aqui, ó, lembra que eu falei? Feito no Excel, gente, não precisou nem de um programa sofisticado, entendeu isso? Por isso que eu sempre... Eu, na minha vida profissional, né, principalmente como eu fiz ciência da computação, tem muita matemática, mas muita matemática. Pra você ter ideia, ciência da computação, curso de 5 anos, nós temos 2 anos de álgebra linear. Um professor de matemática, que é bacharel em matemática, ele não tem 2 anos, ele não tem 4 semestres de álgebra linear. Pelo menos não tem agora, só se tinha no passado, mas andei conversando com eles, não tem. Então, às vezes, até eu acho que a gente acaba aprendendo mais matemática do que, de fato, a gente usa na ciência da computação. Agora, quando eu fiz curso técnico de eletrônica, eu tive muita matemática também, né? Só que a gente acaba meio que aprendendo a gostar dela, né? Porque quando você tem uma aplicação prática, você gosta, né? Mas eu não gosto que nenhum aluno... Às vezes a pessoa fala assim, pô, Fernando, eu só tenho até 2º grau, quer dizer que eu estou limitado? Não, você não está limitado. Veja que hoje você pode obter ajuda de muito software matemático que vai fazer cálculo para você. Eu sei, às vezes você tem que saber um pouco, tá? Mas as coisas melhoraram bastante. Precisa de matemática ainda, mas já
a coisa está mais leve por causa do software, né? De posse desses pontos, então, podemos definir. Ah, pronto, aí vai, colocou os pontos aqui, tá? Já defini. Gente, inclusive isso aqui foi feito no outro vídeo, né? Também foi feito, ó. Olha aqui, eu nem vou ficar repetindo. Agora eu estou pegando os coeficientes da reta, que é? Y é igual a x mais b. Então o b, quem é o b? O b eu tô falando se fosse matemática. Quer ver, ó, você aprendeu a equação do primeiro grau, se não me engano, na oitava série. Na oitava série, tá? Acho que foi isso. Na oitava série você aprende até do segundo grau, né? Então veja, não tem nada de assustador aqui, tá? Não quero que ninguém fique assustado com matemática, não é essa a ideia, tá? Não é essa ideia. Nossa, olha, eu até posso falar uma coisa assim, né? Meio trágico, né? Assim, eu aprendi tanta matemática, mas eu não usei nem 10% dela. É até lamentável. Acho que estudei mais do que eu precisava, tá? Pessoal, não quero desprezar que tem alguns trabalhos que a matemática é muito pesada. Então depende da área, né? Que eu não fui trabalhar. Eu trabalhei com engenharia, mas não envolvia tanta matemática, né? Depende da área que você vai, envolve mais, envolve menos, né? Agora nós vamos registrar os valores do código fonte, né, e retornar para cal 0, cal igual a 0. Ou seja, o que é esse define cal? É só para eu não ficar fazendo um monte de programa, ele só compila naquele lugar que eu quero. Então eu vou lá, primeiro leio o valor AD, depois eu leio os coeficientes, percebe? É uma forma de eu estou usando o próprio microcontrolador para me fornecer dados para fazer o projeto. É como se você usasse a ponte para construir a ponte e depois você passa por ela, entendeu? Bom, vamos lá. Então você percebeu aqui, ó, que é bem tranquilo. Eu coloquei coeficiente A e B da corrente e da tensão, certo? E você já viu lá como é que a gente faz isso, né? Vamos lá ao código-fonte, gente? Vamos lá, o Fernando K. gosta de um código-fonte, mas também, vamos falar a verdade, no mundo dos microcontroladores, se você não gostar de código-fonte, pensa bem, você está no lugar errado, né? Porque boa parte do tempo que a gente faz não é soldando, não é montagem. A montagem é muito mais rápida do que a programação, né? Pelo menos nos meus exemplos simples aqui são, né? Então você tem que gostar de programar, né? Eu acho, inclusive, que devia ser igual na Inglaterra. Na Inglaterra, já foi em 2015, o primeiro-ministro obrigou todas as crianças a aprender programação na escola. Na minha escola aqui, eu obrigo todos os alunos a aprender a programar, senão o cara não passa nem de ano. Do sexto ao nono ano do fundamental, eu obrigo meus alunos, eu tenho uma escola de educação básica, eles são obrigados a programar. Ah, eles programam em quê, Fernando? Eles programam em Octave. Octave é a mesma linguagem do MATLAB, tá? Só que é free. E ali o cara consegue fazer tudo, ele consegue multiplicar a matriz, ele consegue resolver uma derivada, uma integral, lógico, eu não ensino cálculo para eles, mas o menino, ó, eu consigo quase ensinar o menino a resolver uma integral por código-fonte. A coisa linda, viu, gente? Ó, aqui é o seguinte, SP, então vamos lá, vamos, que eu tô falando aqui, ó, já estão 34 minutos nesse vídeo aqui. Se você tá até agora aqui, vai, escreve um comentário. Fernando, eu estou aqui até agora. Herói, né? Herói, tá aguentando eu aqui. Ó, vamos lá, sp.h, né? Porque spi.h, o ponto H do TFT. Aqui eu estou usando a ponto H do Watchdog, tá? O Watchdog de task, porque eu preciso acessar a função do Watchdog. Porque o Watchdog, vocês sabem, né, gente? Ele não deixa o microcontrolador travar. Se travar, ele reinicia lá. Eu estou usando para acessar o timer do Watchdog, né, de hardware do núcleo 0, e acessar o timer do Watchdog do núcleo 0. Gente, aqui é um negócio interessante. Como o ESP32 ele é dual core,
ele tem um negócio muito legal. O que é, né, o que são essas funções aqui que eu falo assim, do Hotdog, da Task? Eu consigo processar duas coisas ao mesmo tempo. Não é assim, não é time sharing, que eu processo um, vou para o outro, vou para o outro, vou para um, vou para o outro. Não, eu processo como fosse dois microcontroladores, porque realmente são. Eles têm dois núcleos lá dentro, ok? E o FreeRTOS está embutido já no core do ESP32. Isso que é o bonito. Todo o trabalho de software pesadíssimo já foi feito, ok? E agora, né, vocês viram que eu conversei com o Pedro Minatel, eu acho bom, eu acho bacana hoje, pessoal, que a própria Expressif abraçou o desenvolvimento do core Arduino, tá? E eu quero falar uma coisa, tem muita gente que fala assim para mim, Fernando, mas o ESP32 acho que não é profissional, ele trava, não sei o quê. Não, não é isso. O que acontece é o seguinte, pessoal, vou explicar. O ESP32 não trava, o ESP32 funciona bem, o problema são os programadores. Tem muito programador amador, entendeu? E esses programadores amadores, eles não sabem trabalhar direito com o Hotdog, eles não sabem proteger o circuito. Então, muito problema, eu vou dizer que todos os problemas que a gente vê acontecendo com o ESP32 não é problema do Arduino, do compilador Arduino, né? E nem é do chip, o problema é do programador mesmo, ele não tem conhecimento suficiente para você fazer um código estável. Para você fazer um código estável, você precisa ser um bom programador. Então, estude linguagem C e C++, tá certo? Senão aí você vai ficar senão você vai ficar falando mal de chip. E se você não programar bem, não é só o ESP32 que vai travar, o Atmel vai travar, o microchip vai travar, o Intel vai travar, o ARM vai travar, qualquer chip trava, entendeu? Porque quando você está programando em baixo nível, cara, é outro tipo de programação, tá? Não é Python não, entendeu? Não é PHP não, é aqui o erro para a máquina, entendeu? Aí, nós temos algumas coisas aqui que nem, né, é o caso de eu ficar falando um por um, mas aqui são todas definições gráficas do display. Então eu estou usando o display, tem bastante pixel, né, 480 por 320, né, é um display de 3,5 polegadas que eu aconselho todo mundo a comprar. Inclusive, pessoal, tem uma versão de 4 polegadas também desse cara, tá? Que eu tô para comprar também. Muda só o controlador, tem que fazer algumas alterações, né? Sim, isso aqui são os pinos de entrada, né? Então eu tenho pino para ler tensão e corrente, ok? E eu tenho 3 pinos aqui que é do encoder, né? Que vocês viram eu mexendo lá no menuzinho com o encoder, né? Bom, aqui eu tenho o IFDF Cal 0, né? Que é a execução principal, e 1 é para eu pegar os offsets, e 2 é para eu pegar os coeficientes, certo? 0 é o programa padrão. Aqui, de novo, né, eu já tenho eu já tenho offset de tensão e corrente, né, de valor AD, certo? Tá aí já. Eu tenho valores limiares de tensão e corrente. Esse valor limiar, pessoal, é o seguinte, é a tensão mínima, corrente mínima, onde eu vou considerar ela 0. Percebe? Porque você imagina o seguinte, se você espeta uma coisa que está na tomada e você desligou o botão, vai passar uma tensão ali, entendeu? Porque está próximo, é uma interferência, né? Existe isso daí, então você tem que considerar isso daqui, tá? Isso aqui eu constatei na prática, tá? A gente vai montando e fala, opa, não dá para ser 0, né? Você entendeu? Seria bom demais, né? Se o mundo da eletrônica fosse 1 para 1 com a matemática, né? Não é assim. Aliás, a física não é assim, não tem nada assim, né? Então, aí tem a situação do Cal 2, né? E se não, eu tenho a situação onde eu pego e eu coloco aqui os coeficientes encontrados na calibração, né? E aí, então, o período mínimo de captura, meu período mínimo de captura é 16,7 milissegundos para garantir ao menos
que um ciclo seja capturado, né? Então 30 ciclos de 1000 milissegundos dividido por 60, que isso aqui é o 60 Hz, entendeu? Isso aqui é o 60 Hz, certo? Onde eu estou vezes 30, pegando 30 ciclos. E eu estou forçando esse int underline t, isso em linguagem C chama cast. Eu estou forçando que ele seja um inteiro, certo? De 32 bits, ok? Bom, aqui, pessoal, de novo, né? Eu estou falando, são protótipos das funções task encoder, né? E task aplicação. E aí é o seguinte, você vê como que tem como um exemplo, vamos dizer assim, relativamente simples, ele tem um zilhão de conceitos. Então, Fernando, eu não sei o que é task, eu não sei. Assiste esse vídeo aqui que eu ensino a programar com 2 núcleos, ok? Tá certo? Então, você está programando no Arduino Uno, o cara só tem um núcleo, mas aqui tem 2 núcleos. Você precisa de task aqui, porque você vai rodar no núcleo 0, no núcleo 1, percebe? E isso, gente, você não tem noção do ganho, de como isso simplifica a vida do programador de microcontrolador. É uma coisa maravilhosa, tá? Eu sou fã, né, do ESP32, tá louco? E você acredita que a Expressive não paga nada pra mim não, hein? Aí aqui, ó, é na amizade, manipuladores das tarefas, né? Isso aqui são os handles, então não vou ficar explicando isso aqui, né? Porque você assiste esse vídeo que eu te falei aí. Mas o handle, ele é uma espécie de ponteiro, vamos dizer assim, tá? Protótipo das funções, né? Barras de título. Então, para facilitar, então eu coloquei assim, barra de título, ele já vai lá, desenha todas as barras de título para mim. Tela fixa, desenha os elementos fixos da tela. Atualiza medidas, sim, aqui eu passo esses argumentos, float t, que é o tempo, né? T, C, P, D e E. Atualiza elementos variáveis, né? Que nesse caso aqui você pode ver que inclusive eu tenho tempo, porque quando você mede consumo, o que é o consumo? O consumo é a potência no tempo, né? Por isso que chama quilowatt-hora. Você olha aí na tua casa, o consumo é quilowatt-hora, né? Muito importante essa função. E aqui eu também tenho uma função importantíssima que facilita demais minha vida, que é o menu, onde eu crio aquele menuzinho lá, tal. E você vê, se você olhar o código-fonte, não é o fim do mundo de fazer isso, entendeu? Se você estuda esse código-fonte, olha que importante que é esse projeto. Vamos supor que você não se interessa nada por medir consumo, mas só de você ter um encoder, o display, o ESP32 funcionando em modo gráfico, né, e mudando de opção pelo encoder, cara, já valeu o vídeo aqui, tá? Só esses 2 elementos aqui, tá? Então, porque eu não vejo que... E outra, né, sem usar lib nenhuma, eu não estou usando lib orientado a objeto, complicado, nada, é bem simples no osso aqui. Outra coisa é enum, né? O enum, pessoal, na verdade eu podia colocar 0, 1, 2, 3, entendeu? O enum, ele só organiza. Ele faz o seguinte, o enum, né, quem não está acostumado a usar, ele é só uma maneira de eu organizar as constantes. Em vez de eu colocar toda vez que for 0 é iniciado, toda vez que for 1 é pausado, para ficar mais, o código-fonte ficar mais legível. Pessoal, globais, variáveis globais, né? Também, ó, aqui a gente tem o estado da aplicação, então a gente começa em parado, né? Estado igual parado. Na computação, a gente tem o conceito de máquina de estado, tá? Então, máquina de estado é o seguinte, eu vou falar bem simplificando aqui, mas o software, em qualquer ponto dele, ele pode estar em um determinado estado. Ou ele está pausado, ou ele está parado, ou ele iniciou. Então, a gente tem esse estado que define isso. Existe o estado anterior, porque também preciso saber qual que era o estado anterior. Então, esses conceitos, eles vêm tudo da ciência da computação, né?
E, e muito desse conceito, eu acho, uma das melhores maneiras de aprender é ser estudando código-fonte, ok? Existe a teoria disso é chata pra caramba, como quase toda teoria, meio chata, né? Entendeu? Então, mas se você analisar o código-fonte, você vai conseguir entender. E aí eu tenho string, string em forma status, né, que no caso que começa como parado. Aí eu tenho tensão RMS, corrente RMS, potência, energia, energia consumida, né? Aí o decorrido, que geralmente vai ser o tempo, o início, né? E eu tenho T1 e o T2 para cálculo do delta, porque na verdade, quando também a gente vai calcular o consumo, isso aí existe lá um delta. Delta é variação de um tempo para o outro, né? Então, a gente, é interessante, não estou falando de integral, mas a gente resolve uma integral aqui, tá? De uma maneira, né? Eu até não quis colocar nada de cálculo, né? Porque eu acho que não é o caso, assusta muita gente, não sei, não vejo ganho pedagógico nisso, sabe? E sendo que olha que coisa interessante, sem você saber integral, você consegue resolver uma integral. Ó, eu lá no meu curso eu criei um curso de matemática para ensino fundamental 2. Você acredita que eu consigo ensinar integral para os alunos sem eles saberem que estão resolvendo uma integral? Olha isso aí. Então, quando esse menino um dia chegar numa faculdade e ele vê aquele símbolozinho daquela minhoquinha lá, ele vai falar: putz, mas eu já fazia isso lá de outra maneira, entendeu? Então eu não assusto o aluno, né? Porque se eu chegar a falar que eu estou ensinando matemática avançada para ele, pronto, o cara já tampa os ouvidos, né? Certo? Aqui, né, nós estamos criando um objeto que cuida do display, daí isso aí vocês já viram, né? Aí, pessoal, setup, né? Então, é tudo input aqui, né? Por exemplo, a entrada de tensão e corrente é input. Aqui, os três pinos são responsáveis pelo encoder, né? A chave, o clock e o DT, né? Pronto, aí eu dou um TFT init, eu já dou um set rotation para ficar na posição que eu quero, né? E aqui ele tem os if-defs. Se focal é porque eu tô chamando, eu tô usando programinha só para calibrar, né? Tá certo? Então, é por isso que é importante eu ter os if-defs aqui. E aí eu tenho um cria-tarefas, né? E depois eu tenho o loop, onde, na verdade, todas as tarefas são startadas e eu mato eu deleto a vtask, né? Ou seja, eu fico só com as tarefas que eu criei, na verdade, rodando. Eu não quero esse cara rodando, né? Certo? Bom, aí Bom, então vamos lá, K1, né? K1 execute para determinar o valor médio ADC para tensão e corrente zero. Gente, vocês estão percebendo aqui? Ó, eu vou pedir perdão, né? Eu sei que a letrinha tá minúscula aqui, então não assista isso no smartphone, por favor. Clica naquele quadradinho lá em cima do YouTube e aí você passa ele para a tua TV, para o Chromecast, se tua TV for Samsung, LG também dá, tá? Porque é pequeno, tá? Desculpa, não consegui botar isso aqui, acabou ficando pequeno assim. Eu dou um delay de 5 segundos, dou um print aqui, medida dos offsets, faço inicialização das variáveis, jogo tudo em zero, né? E aí eu pego aqui, ó, eu faço analog read nos dois, pego o valor de tensão e corrente, acumulo elas, né? E aí eu pego a quantidade de amostras, certo? Eu vou incrementando amostras, aí eu tenho aqui tal quantidade de amostras que eu vou sempre incrementando, né? Depois eu acumulo a tensão aqui embaixo, ó. Acumulador de tensão igual acumulador de tensão dividido por float, né? Aqui no caso vem um cast que eu coloquei na frente, float de quantidade de amostras, tá vendo? Ó, mesma coisa eu faço aqui embaixo, tanto para corrente quanto para tensão. E depois eu simplesmente dou um serial, né, no valor. Eu vejo aqui, ó, qual foi o acumulador de tensão
qual foi o acumulador de corrente, certo? Isso aqui é meu offset, né? Bom, aqui eu crio tarefas, né? Então, se você vê aquele meu vídeo lá antigo, né? Já faz uns 2 anos que eu gravei ele, eu ensino a essa função aqui, que é Task X, né? Task Create Pine to Core, né? Então ela tem o nome da task lá, chama Task Encoder, eu tenho o tamanho de bytes da pilha, né? Da task, eu não vou explicar parâmetros nenhum, mas ó, esse parâmetro é o mais importante, tá? Executa no Core 0, no ESP eu tenho 2 Core, eu tenho Core 0 e Core 1. Curioso, interessante que nas versões novas do Arduino IDE, ele deixa eu escolher em qual task, em qual core que eu vou jogar a task principal do Arduino. É bem legal isso, tá? O Arduino está evoluindo muito, sim, junto com o ESP32, graças também ao grande empenho da Expressif, que a Expressif sacou que o negócio é o Arduino, entendeu? Bom, pessoal, o Task Create Pine to Core, né? Aqui eu estou criando a Task Aplicação 1, ok? Mesma coisa, né? E esse aqui, eles chamam de handle, né? Por isso que é HND. Handle Task Application. Esse aqui é um ponteiro, né? É um ponteiro para a função. É interessante, sabe? Seria interessante um dia até eu desmembrar um código-fonte para mostrar como é que um gerenciamento de tarefa funciona, né? Muito legal. Isso na ciência da computação a gente aprende na matéria de sistemas operacionais. A gente aprende como é que é o núcleo de um sistema operacional. E você vê que não é um conhecimento à toa, né? Às vezes a gente lá, quando estava na faculdade, não gostava dessas coisas, mas você vê como que é importante, né? Dar uma visão profunda da questão de como tasks são gerenciadas em um core só, em 2 core, em N core, né? Hoje já está se falando aí de processadores RISC-V com 1000 núcleos, 1000 core. Você já pensou o que é isso, né? Não sei se fala 1000 cores, estranho, né? Falar 1000 cores, né? 1000 núcleos é mais fácil, fica mais bonito. Tem a Task Encoder também, né? Ó, Task Encoder lá, tal. Você já começa com essas variáveis aqui, né? Você já cria essas booleanas, estado anterior do CK, tal. Ó, gente, uma dica que eu dou, você pode usar lá você vai fazer um projetinho com encoder no ESP32, você pode usar esse mesmo jeitinho que eu programei fazendo mudança, percebe? Você pode usar o encoder numa outra situação completamente diferente, mas você aproveita essa estrutura aqui, percebe? Por isso que é bom você ficar assistindo meu vídeo e ficar aprendendo várias técnicas de programação, cada um com um periférico diferente, né? Aí tem aquela. Lembra que a gente tem uma função para tela fixa, que depois a gente vai mostrar lá, né? E aqui depois eu entro num for, né? Aqui é um for que habilita a escrita no watchdog, tá? Aqui, ó, esse timer G0 aqui, watchdog feed igual a 1, eu estou alimentando o watchdog de hardware do núcleo 0, ok? Não assuste, isso daqui isso aqui é meio que eu estou acessando a IDF, direto do Arduino IDE, né? Tá certo? Bom, pessoal, ali, ó, né? Verifica se o SW foi pressionado. O encoder, quando se empurra o pininho dele, ele é uma chave, liga e desliga, tá? Na verdade, ele é uma chave de pressão, né? Então ele pergunta lá, o anterior era igual a high e o atual é igual a low. Por quê? Porque ele pega o quê? Ele pega a borda de descida, ó, tava high, pum, ficou low, percebe? Que essa condição quer dizer essa borda de descida aqui, né? Tá certo? Isso que é importante, né? Isso é importante. Você lê o código-fonte com o acontecimento da eletrônica sendo explicitado para você, né? Estado anterior, né? É igual estado, porque eu tenho que pegar o estado e guardar o valor do estado, porque o estado anterior, quando o estado for mudado, aí ele é anterior.
E o estado do menu também, barras de título, menu de índice, menu com índice, né? Por quê? Porque esse índice aqui vai ser modificado, por isso que ele é passado como argumento. Esse esqueminha aqui é legal, porque, de novo, você aplica o encoder em projeto seu, você enche de menu nele, fica legal pra caramba esse aqui, tá? Menu ativo true, né? SW anterior, que era o valor da chave anterior, que você tem que guardar, porque você pega o atual, põe no anterior, porque na hora que ele mudar, o anterior vai ser o anterior, né? Entendeu? Se você não entendeu, é só pensar assim, você casou com a tua mulher hoje, certo? Na hora que você divorciar e casar com a outra mulher, quem que é a tua mulher anterior? É aquela primeira que você casou, não é mais essa. Exemplozinho, não sei se foi bom esse exemplo, mas enfim, né? Entenderam, né? Se o menu foi ativo, executa o menu até uma entrada. Então ele fica no while, menu ativo, né? De novo, ele faz assim, ó. Alimentamos o watchdog de hardware do núcleo zero. Por que que tem que alimentar? Por que que tem que falar assim, esse negócio de alimentar esse watchdog? Watchdog é o cão de guarda, né? Porque tem um contador interno, né? Tem um timer lá. Se ele perceber que não foi alimentado, ele vai falar assim, travou. Travou, ele vai dar um reset, cara. Entendeu isso? Então, isso aqui é uma garantia que o chip não vai ficar parado. Numa tragédia que ocorreu, o chip travou por uma interferência maluca aí, eletromagnética, você sai da encrenca por aí. Tá entendendo isso? Eu sei, eu vou ter que gravar um vídeo só sobre esse assunto do watchdog, principalmente orientado a núcleo, né? Porque uma coisa é diferente, gente. É diferente você programar, por exemplo, Arduino Uno, você programar multitask ou programar duas multitask em núcleos separados, tá? É interessante esse conceito. Né? E daqui para frente, vocês se acostumem, viu, gente? Vai aumentar muito o número de núcleo. Né? E, olha, esses RISC-V que estão surgindo por aí é de assustar, viu? Você vai ver os ARM também. Os ARM vão começar a aumentar o número de núcleo, mesmo com o núcleo mais simples, mas eles vão começar a aumentar muito. E aí é o seguinte, né? Aqui, né, existe o ESP Task Watchdog Reset, né? Que alimentamos alimentamos o watchdog de software. Então também tem essas duas coisas que tem que deixar claro. Existe o watchdog de hardware e existe o watchdog de software. Então, se você trabalhar com esses dois watchdog, você tem uma garantia boa que seu chip não vai travar e não vai permanecer travado, tá? Eu acho que tem que ter isso. Bom, aqui detecta a rotação do encoder, tá? Pessoal, eu não vou aqui entrar no detalhe, nesse detalhe tanto da leitura do pino do encoder, tá? Porque eu acho que o vídeo, gente, olha só, o vídeo já chegou a 1 hora. 1 hora, quer dizer que se você tá aqui, né? Outro dia eu brinquei, né? Se você me aguenta aí, você podia até casar comigo, porque se você fosse mulher, lógico, né? Então, você podia até casar comigo, mas minha esposa não me aguenta 1 hora falando. Eu tô há 1 hora de pé aqui falando. Então, você tá aguentando eu aqui, então, assim, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, senão não dá tempo, tá? Então, sim, isso aqui eu vou explicar outro dia, tá? Em outro projeto eu explico melhor, menuzinho, junto com um encoder, tá? Mas, por enquanto, aqui é aquele gráfico lá, aquele gráfico do que sai do pino do encoder. Basicamente, eu só tô fazendo aqui aquela leitura, ok? Então, vamos lá. Vamos acelerar aqui. Beleza. Contador lá, continuou. Agora aqui, deixa eu ver, verifica se o SW foi pressionado, tá? As letrinhas pequenas também, né? Ficou pequeno hoje a letra, né? Então a mesma coisa, lá, eu já falei aqui. E aqui é a máquina de estado, gente. Lembra que eu tinha falado? Esse switch case aqui, ele tem um índice.
E aí ele tem, vamos dizer, 4 estados que você viu, cada estado é um menu. Ou ele pode estar no 0, iniciado, ou ele pode estar case 1, né? Ou ele está pausado, ou ele está parado mesmo. Qual a diferença de pausado e parado? Pausado, ele só está pausado para você ler, mas ele está contando a potência está lá, está sendo incrementada, você está consumindo potência, o tempo está rodando e está aumentando a potência, ok? E tem iniciado, que é continuando, entendeu? Então você percebe como que isso aqui é importante. A isso se dá o nome de máquina de estado. Eu vou dar um exemplo. Muito antigamente, quando eu programei em Windows 3.0, imagina, né? Depois 3.11, lá a gente enxergava máquina de estado. O que era? Por exemplo, se o cara mexeu no mouse, se o cara mexeu no teclado, entendeu? A gente via tudo da máquina, tudo tinha uma máquina de estado lá. Então você imagina, o cara clicou no botão do mouse, tinha um case para cada. Então, como eu sou dos antigos, quando eu vejo microcontrolador, não é novidade para mim, entendeu? Porque gente, eu saí da faculdade em 1992, não tinha internet ainda, tem noção? Então, isso aqui é a máquina de estado. Então você pode copiar esse esqueminha para um monte de programa teu, né? Isso aqui é uma dica muito boa, né? Isso aqui é a atualização, né? Continuação do. Mas vamos aqui na Task Aplicação 1. Vamos lá. Task Aplicação, implementação das tarefas. Aqui eu estou usando o núcleo 1, certo? Então eu venho lá, né? Eu tenho todas esse void parâmetros aqui é obrigatório por causa da task, são parâmetros da task, usado no gerenciamento da tarefa. Eu tenho, né? Eu tenho os inteiros, né? Aqui, tensão, corrente, quantidade de amostra, acumulador de tensão, acumulador de corrente. Se vocês viram outro vídeo, você sabe que para eu pegar o valor RMS, eu preciso, entenda lá, eu preciso acumular o valor, tá? Porque você lembra daquela fórmula que tinha um somatório, né? Hot mean square, né? Então, bom, aí eu faço captura lá, inicia captura em milis, né? Então aqui eu estou pegando tempo em milis. Analog read, pino de tensão, menos valor de offset de VAC. Você já sabe o que é o VAC, expliquei lá. Corrente, ó, analog read, eu estou lendo o pino. Estou lendo o pino do conversor AD. De quem? Do corrente. Menos o quê? Menos o offset de IAC. Lembra? De novo, né? Eu vou desenhar toda vez. Toda vez eu vou desenhar a senoide. O que é o offset? Ó, eu tenho o offset aqui, entendeu? Porque o 0 não é no 0, entendeu? Bom, acumulador de tensão, aí eu pego acumulador de tensão mais a tensão ao quadrado, que é a soma dos quadrados, né? A mesma coisa, soma dos quadrados da corrente, ok? E aí depois eu pego quantidade de amostras, enquanto milis menos início da captura menor que duração da amostragem. Porque você percebe, é aqui que eu controlo o tempo da amostragem. Isso que é importante você saber. Eu pego a amostragem num período de tempo, ok? Vamos lá. Eu faço assim, acumulador de tensão igual acumulador de tensão dividido por float, estou forçando o cast aqui, medida de... aqui eu estou fazendo a média dos quadrados, né? Que eu já acumulei todos os quadrados, agora eu só divido pela quantidade de amostra. Faço isso para tensão, faço isso para corrente. E depois, o que faz a função SQRT? Raiz quadrada. Eu pego, depois que eu acumulei tudo e tirei a média, eu falei acumulador de tensão, raiz quadrada. Pronto, tem o valor RMS, certo? Ó, eu obtive o valor RMS aqui. Aí o estado... eu venho aqui, estado da aplicação, né? Estado avaliado.
Se, aí eu checo, se estado igual a menu, né? Então estado avaliado igual estado anterior, certo? Porque o que faz a máquina, o que faz a máquina de estado? O programa está lá rodando, ele fica sabendo onde é que eu estou. Por exemplo, vamos supor que eu estou pausado. Pô, pausado, cara, eu tenho que continuar calculando, você concorda? Você quer ver um exemplo desse pause aqui? Sabe quando você está cronometrando? Então imagina o seguinte, o cara está fazendo 100 metros nado livre na piscina, são 4 piscinas de 25 metros. É o time-lapse. Então quando o cara vem nos primeiros 25 metros, se aperta e você vê quanto que ele fez nos primeiros 25 metros, mas você continua contando o tempo. Você solta o time-lapse e você consegue medir os 50 metros. Então você mede aonde você quer, entendeu? Então aqui é um exemplo, né? E aqui eu estou mexendo com a máquina de estado. Se não, eu pego o estado avaliado igual estado, né? E aí eu entro nesse switch case aqui, case iniciada, T2 igual a miles, decorrido igual a float T2 menos início, dividido por 1000, tempo decorrido em switch. Você lembra que eu falei que o consumo o consumo ele é medido em cima de uma amostragem de tempo? Aqui você vê isso. A amostragem de tempo, eu tenho T1 e T2, certo? Veja que eu estou forçando um float aqui, tá? Eu estou forçando um float T2 menos início dividido por 1000, certo? O delta, o que é? O delta, a variação de tempo. Ou seja, eu tenho o tempo final menos o tempo inicial dividido por 1000. Né? E depois eu venho aqui e coloco T1 é igual a T2, certo? Por quê? Porque o T1, nesse caso aqui, o T1 ele vai ser o T2 na próxima vez. Vamos continuar aqui, ó. Calcula a tensão em RMS também, né? A gente já fez isso da outra vez, ó, os coeficientes, né? Se tensão RMS menor que limiar tensão, você lembra que eu falei que nunca é zero? Então eu estou considerando isso. Então eu forço a tensão RMS para zero, porque senão fica chato, fica uns numerinhos ali toda hora e o negócio nunca é zero, entendeu? Então eu faço isso daqui, eu vejo o limiar para a tensão RMS, que eu forço zero, e forço zero também, porque se a corrente RMS, né, ela for menor que o limiar de corrente, pô, mostra zero, senão eu vou ficar mostrando numerinho que não vai me representar nada. Na verdade, representa, sei lá o que, um ruído, um negócio desse tipo, né? Calcula a potência, então o que é a potência? Potência é igual tensão RMS vezes corrente RMS. Você percebe que aí ficou simples o negócio, né? Aí você chegou na simplicidade total. A mágica toda está aqui, né? E calcula a quantidade de energia. Então eu tenho energia igual a energia, mais potência vezes delta, que é lembra, delta, aquela variação, né? Dividido por 3.600. E essa fórmulazinha aqui vai me dar em watt-hora, entendeu? E se eu tiver, por exemplo, né, 1000 watt-hora, aí eu troco a escala. Então eu não estou mostrando em watt-hora, eu estou mostrando em quilowatt-hora. Eu ponho 1 kW, né? 1 kW, 1 kW, né? Se tiver pausada, tempo decorrido é igual a tempo decorrido, certo? Tá pausado o negócio, então. E aqui, se tiver parado, né? Aí, se tiver parado, realmente, se ele tiver parado, ele não vai medir a tensão. Tanto é que ele pega o decorrido zero, potência zero, energia zero. Eu mostrei essa condição lá, né, no vídeo. Lembra lá que eu parei, né? Aqui, pessoal, não pode esquecer. ESP, Task, Watchdog, Reset.
alimentamos o watchdog de software, né? Então ele tem que ser alimentado, porque senão ele vai reiniciar, não pode, né? É uma segurança para o microcontrolador. Você vê que bonito. Aí eu falo que tá bonito, fui eu que fiz, eu sou, né? Eu achei bonito, né? Assim, entendeu? Eu achei que ficou melhor que daquele primeiro exemplo lá, tal. E vai ficar mais bonito ainda, que eu vou dar uma melhorada nesse negócio, né? Não tem tio aqui, tá, gente? Não tem tio, esse fonte não tem tio. Então, mas enfim, ó, então eu tô medindo potência, tô medindo watt-hora, né? Decorrido aqui 11 minutos, 39 segundos, né? Então tá iniciado. Então você vê que você tem aqui você tem um displayzinho bem bacana, lógico, pode mostrar gráfico, pode mostrar. Então eu posso mostrar gráfico de potência, do consumo da potência, bem legal, tem coisa pra caramba pra fazer. Olha, só com essa montagem que eu fiz, gente, dá para eu montar umas 20 aulas aqui, tá? Aqui, né, o caso aqui, pessoal, é assim, parte do desenho do display, que eu chamei de barra de título, lembra lá? Barra de título. Então, barra de título, pessoal, não vou entrar muito, porque isso daqui, tudo essa lib aqui, tá? É assim, ó, eu seto o tamanho do fonte, né, eu seto um monte de parâmetro, cor, blá blá blá. Então, assim, é desnecessário eu que falar quanto tempo eu tô, com 1h14, então eu tenho, vamos lá, vamos pedalar no negócio aqui. E aí, depois, comando gráfico não tem mistério nenhum. Mas também eu vejo que vou fazer uma aula só sobre comando gráfico, ok? Tela fixa, e eu tô preparando um programinha, um editor, para você não ter que ficar contando pixel aqui, tá? Na aula de comando gráfico eu vou oferecer para vocês de graça esse programinha. Monitor de consumo, tá? Corrente, tensão. Então, o que eu chamo de tela fixa são essa nomenclatura. Da mesma maneira, tela fixa. Você vê, é uma função C, tá? Não é nem orientado a objeto nem nada. Eu estou usando C puro aqui só para fazer o quê? Escrever, tá? Só para isso. Né? Então, você vê, eu preciso tensão, corrente, potência, energia, onde eu tenho que setar vários parâmetros para ele ficar bonitinho daquele jeito, ok? Então já sabemos que nós vamos fazer uma aula de comando gráfico, né? Ok, o que eu chamo de atualiza medidas? São esses valores que eu tenho que ficar mudando ao mesmo tempo. E aqui cabe uma observação importante. Pessoal, esse display ele tem 480 por 320. A interface que o ESP está conversando com o display é a interface SPI. Então o que acontece? Por isso que eu imprimo tudo separado. Porque se eu, toda vez que mudar esse número, eu tiver que redesenhar a tela toda, sabe o que vai acontecer? A tela vai ficar cintilando, tá? A tela vai cintilar. Eu já vi vários exemplos na internet que a tela fica cintilando. Fica feio pra caramba, tá? Então, por isso que é o jeito de você escrever no display, que é tudo, hein? É importante isso. Então, de novo, vamos botar esse assunto lá naquela aula sobre comandos gráficos. Mesma coisa, pessoal, aqui, mesma coisa. Eu estou fazendo print, tá, de valores gráficos. Veja que, inclusive, eu estou passando como argumento aqui, ó, flow de tensão, corrente, potência, decorrido e energia. Tá percebendo? Agora aqui o resto é tudo só parangolézinho gráfico para jogar lá na tela, né? E o atualiza medidas, né, também. Então, a potência, define a quantidade de decimais de potência, né? Então, assim, tudo é essa questão de você dar aquela embelezada gráfica, né? Eu não acho inútil não, tá? Deixa eu explicar. Eu não acho, por exemplo, eu acho que vale a pena eu gravar um vídeo só sobre comando gráfico, sabe por quê? Porque uma tela, quando ela é bem desenhada, uma tela de display de cristal líquido, quando ela é bem desenhada, ela não é só frescura, pessoal. Ela facilita a visualização do operador. Então não acho frescura, eu acho que você ter um display bem escrito, bem organizado,
ele faz com que o equipamento se torne mais amigável, mais agradável de olhar, certo? Então, a interface ela tem que ser encarada com muito cuidado, porque ela define sim, ela define muito do sucesso do equipamento, tá? Eu já vi equipamentos bons com interfaces horríveis, né? Eu acho que não precisa. Não custa nada você programador, você engenheiro, desenvolvedor, fazer uma interface legal, né? Vamos lá, vamos continuando aqui, você vê que tem coisa, né? Ainda continuando, mesma coisa, imprimindo no display, né? Ah lá, olha quanto parangolé gráfico aqui, só para colocar o dia, hora, minuto, segundo, tá vendo? Ó? E vai, e por aí vai, eu seto fonte, tensão, corrente, potência, energia, né? E tudo só para ficar mostrando, né? Aqui, você viu, ficou bonitinho o menu, né? Parece esses menus assim de Windows, né? Que vai subindo, descendo ali, né? Então, isso você viu, feito totalmente na mão, totalmente no braço, não usei lib, né? Só lib gráfica, você sabe que essa lib gráfica que eu uso, TFT aí, ela não nasceu no microcontrolador, essa lib veio do PC, ela veio da lib SDL, tá? Que a da Fruit começou a usar, um monte de gente começou a usar, mas eles não inventaram essas lib não, essas lib foi tudo herdada do PC, do mundo open do PC, tá? Que funciona tanto em Linux, Windows, Mac, funciona em qualquer lugar essas lib gráficas, tá? De novo, mais coisa, aqui é menu, né? Aqui, veja só, aqui eu tô desenhando aquele menu, ó, tá vendo? Eu tô desenhando, além de desenhar o menu, ainda eu vejo qual é o índice do menu que foi aplicado lá, tá certo? Então, e aqui chama atenção um detalhe, tá? Se você não está acostumado com esse tipo de condição aqui, então, se meu índice for igual a 0, o interrogação, ele define a condição else. Eu faço isso. O 2 pontos é, se não, eu faço isso aqui. Isso aqui é uma outra maneira de escrever if then else. É a mesma coisa que foi if then else. Eu tenho o if aqui, que é a condição, a interrogação é o else, e depois do ponto, desculpa, é o then, né? A interrogação é o then, e depois do 2 pontos é o else, ok? Só isso, pessoal. Por que a gente, programador, de vez em quando costuma fazer assim em linguagem C? Porque o código-fonte fica menor, entendeu? Ele fica poucas linhas, ele diminui, tá? É mania de programador C, tá? Bom, pessoal, lembrando aí, se você chegou aqui, rapaz, deixa um cafezinho aí para mim, deixa, né? 1h21. Rapaz, eu tô até cansado. Você viu que eu dei uma simplificada no final, porque senão o vídeo, se eu fosse falar função gráfica daquilo, 2 horas não dava, né? E agora já são aqui, no meu horário aqui, 10h20. Tô cansado, gravei esse vídeo aqui, mas eu achava importante gravar, eu tinha que falar dele, né? Quando eu fiz esse projeto com essa caixinha vermelha, tudo, eu falei assim, com essa montagem eu vou entregar muito conhecimento, e muito conhecimento útil, sabe por quê? Todo mundo hoje em dia está preocupado com energia elétrica, não é verdade? Então é isso, pessoal. Lembre de se inscrever. Você vê que coisa, cara, que negócio. O YouTube me avisou que 80% dos meus seguidores não são inscritos, cara. Quer dizer, era para eu ter mais uns 200 mil inscritos, mas o cara não se inscreve, meu. Entendeu? Então me ajuda aí, se inscreve, dá um like, deixa um negocinho para mim aqui nesse vídeo, tá? E eu quero dizer que eu continuo meu canal, né? E você percebe, gente, que embora eu não esteja gravando muitos vídeos, mas o vídeo que eu gravo é profundo. Você percebe que eu entro em profundidade, e é até difícil, né? Porque para você fazer um equipamento desse envolve tantos conceitos, envolve tanta engenharia de software, de hardware.
E vocês sabem que é difícil de ter um cara. Não estou querendo me gabar, gente. Tem muita gente boa aqui no YouTube, tá? Tem gente que tem amigos meus no YouTube, são muito bons, mas isso é que dá trabalho, gente. Dá trabalho de fazer esse negócio, entendeu? Se eu pudesse fazer um por semana, faria. Mas eu tenho que trabalhar, gente. Eu trabalho, sabe? Não falo de sol a sol, porque eu trabalho em escritório, né? Não dá para ficar no sol, né? Mas eu trabalho duro, cara, né? E o YouTube, ele não me mantém, né? Na verdade, assim, eu tiro do bolso para manter esse canal, tá? Então, vê se me ajuda aí, dá uma força para mim aqui, ó, que agora tem esse ícone aqui, e vocês podem colaborar comigo, eu vou ficar muito agradecido aí, tá certo? Eu desejo para vocês que vocês aumentem cada vez mais o seu conhecimento, ok? E até o próximo vídeo.